Seja bem-vindo ao CarusoCast número 5 e hoje a minha convidada é a Aline Pagliato. Ela é de Sorocaba e hoje nós vamos bater um papo sobre Hábitos Atômicos, esse livro incrível que eu gostei muito, a Aline também curtiu muito, por isso a gente falou, vamos bater um papo bem assim, despretensioso, informal, sobre esse livro transformador que pode te ajudar a conseguir resultados impressionantes, talvez até naquelas coisas que você já está há um tempão aí procrastinando ou tendo dificuldade de fazer bons hábitos que você quer durarem, fixarem, né? Ou até se livrar de maus hábitos. Antes da gente começar ou de falar sobre pontos específicos, Aline, fala um pouco sobre você para a galera que está aqui. Quem é você? Com o que você trabalha? Talvez até por que esse assunto te interessou, né? Seja bem-vinda. Ok. Obrigada. Agradeço primeiramente o convite. Fiquei muito feliz, né, quando ele surgiu. Realmente, o livro, eu falei, vale muito a pena a leitura e nós vamos falar aqui. Vai ser bem interessante. Agora um pouquinho. Eu vi alguns alunos meus entrando aqui na live. Vi uma parceira minha, que é a minha sócia, né? Vou contar um pouquinho sobre isso. Enfim. Sejam todos bem-vindos, né? Como algumas pessoas, também tenho uma trajetória aí de troca de profissão, de transição de carreira. Então, olha só, eu vim de uma área corporativa, eu me formei em administração, fiz pós-graduação para mexer com bolsa de valores, trabalhei num banco internacional e ali eu percebia que não estava nada feliz. Não era aquilo que eu gostava de trabalhar, embora fizesse bem feito, né? Tanto a primeira faculdade aí também. Fazia sempre com amor, com dedicação. Mas não era aquilo que mexia comigo verdadeiramente. E não tinha uma perspectiva de ajudar as pessoas como eu gostaria. Então, aí em 2013, eu decidi rever todo o projeto aí profissional e de vida também, né? Para ser congruente com aquilo que eu acreditava, que era cuidar e ajudar as pessoas a se transformarem. E aí eu parti para fazer na área da saúde, a fisioterapia, e aí também fiz o curso no meio do caminho de reflexoterapia podal, que realmente viabiliza essa transformação. E aí eu passei a ser o que eu sempre quis, que é ser gentista, né? Gente que gosta de gente e vai levar transformação para as pessoas. Então, hoje eu atuo nessa frente, né, com a fisioterapia, reflexoterapia. Tem uma escola que forma reflexoterapeutas aqui em Sorocaba. E aí eu faço essa parceria também num curso online de anatomia e fisiologia. E estou aqui inserida nesse contexto agora da saúde, né, em levar a saúde, promover a saúde para as pessoas. E hoje é onde eu me encontro e eu me sinto muito feliz, muito plena no que eu faço. Seria mais ou menos assim. Legal. E por que o livro me chamou, né, a atenção, o livro, principalmente? Desculpa, porque só antes de você falar do livro, achei legal e, puxa, que massa você falar isso. Eu já tinha lido ali no seu blog também sobre essa transição de carreira, né? Mas foi legal você falar isso agora porque tem tudo a ver com o nosso último CarusoCast, que foi com a Adriana Tavares. A gente falou sobre como encontrar o propósito de vida, né? É incrível como quando a gente faz uma guinada, assim, para ser congruente com aquilo que a gente acredita, que a gente gosta, com o que a gente quer fazer. É incrível como tudo se transforma, né? A rotina fica mais agradável e talvez até isso contribua muito para conseguir fazer bons hábitos colarem, né? Hábitos que têm a ver com o seu porquê, né? Com o que você acredita. Né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Até porque tem essa questão assim, as pessoas têm medo, né? Eu vi que a gente conversou nisso sobre a questão de transição, né? Eu ouvi alguns áudios seus lá no Telegram, a questão do e-mail, né? Que nós trocamos umas ideias sobre isso. Eu percebo que as pessoas têm muito medo, né? Às vezes por idade, por ser uma área diferente, mas a questão é a clareza que você tem no seu porquê. E isso facilita. Depois você vai ver o como, né? O que você vai poder realizar e planejar para isso também. Eu demorei um pouco para fazer, né? Mas eu percebo que foi algo consistente e que hoje eu tenho até uma realidade completamente diferente, né? Eu vejo você sempre falando de rotina, a questão de se organizar,
Imagina, eu tinha horário a cumprir, era estabelecido, engessado, né? Uma rotina muito ali. Tinha horário para entrar, mas não tinha muito horário para sair. Hoje eu faço o meu horário, né? E isso dá qualidade para o meu trabalho e para quem eu cuido, porque eu sei que eu posso flexibilizar de uma forma que eu consiga dar prioridade para aquilo que é importante para mim e também para as pessoas que eu atendo, né, que eu trabalho. Então isso é muito legal e eu vejo que é possível. Hoje eu vejo que você também fez essas transições, que é uma coisa que eu acho muito interessante, me identifico também e é muito prazeroso. Isso é muito bom. Legal. É, muito bom. E eu te interrompi, você estava falando sobre como se interessou pelo livro, né? Como é que foi? Você Bom, tá eu com o tinha seu visto aí? lá. Opa! Tá aqui, ó. E Mostra ele cheio de aí. anotações. Sim, eu vi lá no seu story, né, um dia que chegaram aí os livros para você, você colocou vários, e o que mais me chamou a atenção naquele primeiro momento foi o livro aqui do James Clear, que é Hábitos Atômicos. Por quê? Tem tudo a ver com a questão de transformação de vida. As pessoas pensam que hábitos são só aqueles que a gente usa para organização tradicional, né? Lavo uma louça, arrumo minha casa, né, escovo os dentes, a minha alimentação saudável, mas o que me chamou a atenção foi a forma como ele elaborou a questão de você tornar o hábito mais prático e mais fácil. Ele cita aqui, inclusive, um autor que eu tenho um livro, que é O Poder do Hábito, que me ensinou muita coisa, Do mas que eu não Duhigg. via, mas eu não via a aplicabilidade. E eu acho que hoje, no contexto que a gente vive, que o mundo é muito rápido, nós precisamos da aplicabilidade das coisas. Então, por isso que o livro, falei, o tema já ali é atômico, né? Que tem a ver com uma minúscula partícula, mas que tem uma energia, um poder imenso, né? E aí, lembrei de quando você escreve lá, ser melhor 1%, né, naquele dia. E é realmente atômico isso. Sim, sim. Não, legal você falar desse conceito de por que atômico, né? E eu acho que uma das coisas que eu gostei especialmente no livro, bom, ele é muito simples, igual você falou, é aplicável, e ao mesmo tempo ele tem um excelente embasamento. Ele tem embasamento teórico científico, né? Então, isso é incrível. E outro motivo pelo qual eu gostei é que, assim, eu vi várias coisas no método dele, no livro, que complementaram o meu método, que logo logo eu vou lançar, né? Que, inclusive, acho que foi até você que comentou uma vez quando eu falei do nome que eu estava pensando pro método, que era método MAM, que significa do macro ao micro. E aí, quando eu fui ler o livro e ele falou sobre isso, né? Sobre atômico, fazendo referência ao átomo, a micropartícula, construindo coisas grandes, né? Eu falei, caramba, ó, tudo a ver com o meu método. E foi muito massa porque eu consegui incorporar algumas coisas que ele ensina no meu método. Eu queria que, antes da gente continuar, ler um trechinho onde ele fala sobre isso. Quer ver? Ó? Lá na página 27, ele diz assim, ó. Se está tendo problemas para mudar seus hábitos, o problema não é você, é seu sistema. Maus hábitos se repetem de novo, não porque a mudança não seja desejada, mas porque o sistema errado está sendo usado. Você não sobe para atingir o nível de seus objetivos, você desce ao nível dos seus sistemas. E aí, a parte que eu achei muito massa, onde ele fala sobre essa questão do atômico, né? Concentrar-se no sistema geral, em vez de em um único objetivo, é um dos temas centrais deste livro. É também um dos significados mais profundos por trás da palavra atômico. Você provavelmente já percebeu que um hábito atômico se refere a uma pequena mudança, um ganho marginal, um aprimoramento de 1%. Mas os hábitos atômicos não são apenas velhos hábitos, por menores que sejam. São pequenos hábitos que fazem parte de um sistema maior. Assim como os átomos são os blocos de construção das moléculas, os hábitos atômicos são os blocos de construção dos resultados notáveis. E isso é muito massa, porque no meu método, falando sobre essa coisa de você ir do macro para o micro,
e construir os seus hábitos micro, as pequenas coisas que você faz no dia, para elas te levarem para a direção dos seus objetivos macro, né, do que você quer para sua vida, isso faz total sentido. E a gente vê essa lógica no universo, na verdade, né? Eu acredito muito que tudo foi criado, que não foi simplesmente uma explosão desorganizada. E a gente vê que, por exemplo, o sistema solar nosso, a maneira de os planetas, por exemplo, girarem em torno do Sol, segue o mesmo padrão micro dos átomos, dos elétrons girando em torno do núcleo do átomo. Então, é um sistema que vai te levar para construir algo grandioso, né? E os hábitos, eles são as pequenas partículas desse sistema, né? Você, quando leu a primeira vez, teve coisas que você conseguiu, assim, já de cara identificar, puxa, eu posso mudar essa pequena coisa aqui para ter resultados melhores, resultados impressionantes? Sim, sim. Uma das coisas que eu percebi foi a questão ambiente. Por exemplo, a maior parte do meu trabalho acaba sendo na clínica. Lá eu tenho um ambiente apropriado para isso. Mas nós transicionamos o curso para Zoom, né? Para o aplicativo de videoconferência. E muita coisa eu preciso fazer em casa agora que a gente fazia em aula presencial. E aí eu percebi que, por exemplo, favorecer o ambiente que eu estou, né, no contexto onde eu estou agora, por exemplo, aula, escritório, local para realizar isso apropriado, foi o que para mim foi assim, poxa, vou mudar agora, né? Porque muitas vezes, faço em tal lugar, ou então fica mais à vontade, mas eu percebi que isso realmente dá uma diferenciada. E aí ele fala, né, ele até aborda isso, um espaço, uma atividade. E isso, para mim, modificou bastante. Inclusive até para fazer não só a aula, mas vídeos ou algum outro conteúdo que eu preciso criar. E aí eu achei muito legal e passei a praticar isso. E deu diferença. Isso eu posso observar que já deu diferença. Esses dias eu estava conversando com uma amiga sobre criar um podcast e tal, né? E eu falei para ela assim, olha, uma das coisas que me ajuda é que um dos meus quadros, que é o Café com Dario Caruso, é um negócio, assim, espartano, é muito simples. Me deu vontade de gravar alguma coisa, eu tive uma ideia, eu vou simplesmente lá e aperto um botão para começar a gravar. Então, assim, não tem toda a coisa de você montar um estúdio complicado, que é uma barreira para você começar, né? Acho que esse é um bom momento para a gente falar sobre, já que a gente colocou como tema aqui, né, 4 coisas para alcançar resultados impressionantes. O James Clear, ele coloca 4 leis. Não necessariamente a gente precisa falar das 4 aqui, né? A gente vai comentando o que a gente achar interessante. Mas essas 4 leis, elas direcionam, norteiam aí a maneira de ele explicar como criar esses hábitos atômicos. Então, a primeira lei é torne claro, a segunda lei é torne atraente, a terceira lei é torne fácil e a quarta é torne satisfatório. E eu acho que essa que você falou aí sobre adequar o ambiente é a terceira lei, né? Torne fácil. Adeque o ambiente, prepare seu ambiente para facilitar as ações futuras, né? Acho que ele até cita o exemplo de você passar o fio dental, né? Então, muita gente acha difícil passar, mas o fio dental fica numa gaveta guardado ou num lugar... Aí fica difícil, né? Eu gostei muito do exemplo que ele citou nesse aspecto, que ele fala de uma cantina de hospital. Vou usá-lo para a gente falar um pouco do livro, mas é aplicável para nós também. Então, o que acontece? Diz que eles queriam vender mais água para melhorar o consumo de água no hospital como um todo. Então, o que eles fizeram? Eles repaginaram, eles colocaram várias outras opções no ambiente já instalado. Tinha lá a máquina de refrigerante, as máquinas que já existiam, mas eles otimizaram colocando a água em vários pontos, e isso teve um resultado significativo. As pessoas começaram a consumir mais a água, ou seja, não era falta de motivação, mas o ambiente em si favoreceu a pessoa. Puxa, tá aqui a água na minha frente. É a mesma coisa aí do fio dental, né? Se eu não deixar na minha mão, num acesso fácil, que me lembre, é fatal que
tudo bem, vai esquecer ou vai ter que colocar um alarme, alguma coisa assim. Então, eu achei muito legal isso. O ambiente, ele supera a motivação. Tanto para Uhum. você fazer hábitos novos, quanto para você extinguir alguns que você não quer mais ou que são negativos para você. Então, eu achei legal. E, por exemplo, você que sempre comenta da questão de trabalhar em casa, né? Entra essa questão do ambiente. Como é que eu vou, então? Quero trabalhar em home office, quero empreender em casa. Como é que faz isso? Né? Como é que eu vou ambientar, então, para que eu direcione e crie um hábito de fazer conteúdo, se for algo pra, né, digital ou trabalhar de alguma outra forma? Então, é projetar o ambiente para aquilo que você precisa. E quanto mais óbvio, melhor. Isso, muito Isso eu achei legal. muito interessante. Quanto mais óbvio, né? Sim, É, sim. e muito massa porque esses dias eu tava falando com um amigo e ele viu uma foto que eu coloquei aqui no Instagram, né? Da minha mesa, tudo organizadinho, assim, a mesa clean, né? E aí depois ele me mandou uma foto da mesa dele. Falou assim, olha, eu mudei aqui a minha mesa, né? E tá me dando mais prazer para estudar. E Olha, realmente um ambiente assim, onde tá tudo caótico e você não consegue nem achar as coisas e nem ver o fundo da mesa, difícil você se concentrar, né? Com essa super estimulação sim, sim, totalmente. e aí você perde o foco também, né? Exatamente. Como é que eu vou me concentrar naquela atividade? Claro que nós não estamos falando aqui, nem o livro propõe que você fique fanático, né? Na questão de, Uhum. vou catalogar tudo, então tem que ter. Não, mas que seja uma organização que você tenha não só a questão da clareza do que você está fazendo, mas prazer em fazê-lo, né? Eu era adepta de uma frase, Dario, e acho que muitos que estão aqui, que me conhecem, sabe? Eu falava assim, mas a minha bagunça é um encontro. Isso não existe, né? Isso não existe. Porque às vezes a gente deixa, vou deixar a agenda aqui, mais um livro aqui, mais outra coisa. Não funciona. Não, essa é a realidade. A gente pensa que dá conta, mas quanto mais organizado, o seu cérebro ele vai compreender melhor. Isso é Uhum. fisiológico, vou dizer assim, tá? É o cérebro, é o funcionamento dele. Lá no livro ele conta também nesse mesmo capítulo, fala de uma pessoa que o que ele faz no dia a dia. Eu achei muito legal isso. Ele assistiu TV. Se ele usou a coberta e a almofada, ele terminou, ele desliga a TV, coloca o controle no lugar, já dobra a coberta e coloca as almofadas no local. Ou seja, já está pronto para um próximo uso e também está organizado. Puxa, às vezes você fala, vou ter que arrumar, né? Às vezes a gente está cansado, né? Mas vai propiciar lá na frente algo melhor. Né? Isso é fato. É engraçado como a gente ia eliminando as barreiras para iniciar, né? Eu acho que isso tem até uma aplicabilidade aí na questão de fazer uma transição até não de carreira, mas de plataforma. Talvez alguém que sempre trabalhou com o presencial, né? Tem muita gente que está ouvindo a gente que quer ir para o digital. E a minha proposta aqui nos meus canais é ajudar as pessoas a se organizarem para fazer isso, para trabalhar em casa e muitas vezes usar as mídias digitais, usar a internet para trabalhar e para ganhar dinheiro. Né? E algumas decisões que as pessoas tomam, elas tornam essa barreira de entrada mais complicada, né? Elas dificultam todo o processo, inclusive antes de começar. Você tinha comentado comigo que você tem os dois Instagrams, né? Um que você estava pensando em fazer mais focado no seu profissional e outro... Você decidiu o que você vai fazer sobre isso? Se você vai Ainda continuar? não. Realmente, na verdade, assim, eu fui bem resistente para entrar no Instagram, né? A ideia quando uma amiga falou, não entra para você divulgar o seu trabalho e tal, era para o trabalho mesmo, mas no fim virou pessoal. Aí, um tempo atrás, nós tínhamos uma assessoria de marketing e falou, faz o seu profissional. E agora eu tenho os dois perfis. E aí eu tô assim, e agora? O que eu faço? Eu deixo em um, migro tudo para lá, ou, enfim, ainda é um dilema para mim, dá um Aham. dilema. Eu fiquei pensando nessa nossa conversa e principalmente nisso daqui, né? Eu acho assim, não tem certo e errado aí. Vão ter circunstâncias que vai fazer sentido você ter um Instagram só profissional, né?
Eu não tenho. Na verdade, o meu Instagram pessoal, ele na verdade não é o pessoal, ele é o profissional. Ou seja, eu não tenho mais um exclusivamente pessoal, né? O objetivo dele é direcionar as pessoas para o meu negócio, para o meu business, né? E eu acho que tem tudo a ver com isso aqui que a gente está falando, sobre tornar fácil a terceira lei, né? Então Sim. pensa só, você quer começar um negócio, quero começar no Instagram. Todo começo ele é mais difícil, né? Se você tem 2 e você já coloca um passo a mais, quer dizer, você tem que decidir, bom, eu coloco isso em qual dos 2? Bom, deixa eu alterar aqui a conta. Entra em um, sai do outro. Agora eu tenho que produzir conteúdo para esse. Não, agora eu tenho que falar nesse aqui, deixa eu mudar a chavinha. Fica mais difícil, né? É verdade. Eu ainda não tinha pensado nessa aplicação. Foi muito boa a dica. Obrigada. É verdade, tornar fácil. Exatamente. Mas sabe, não tem certo e errado não, viu, Aline? Eu vejo assim, esse pessoal, assim, os gurus, né, do marketing digital, a galera quer sempre ter um ponto de vista assim muito rígido sobre as coisas, sobre o que você tem que fazer. Vou usar o exemplo aí do que você falou, né, da transição de carreira que você fez. É bem possível que quando você fez essa transição de carreira, você abriu mão de vantagens que você tinha no outro trabalho, certo? Você falou, ganhava bem e tal, né? Não dá pra gente fazer uma transição de carreira que é em função do que a gente acredita, o nosso porquê, o que a gente quer de verdade. Não faz sentido fazer uma transição desse tamanho e não querer perder nada, né? E é a mesma coisa nessa questão do digital, né? Você vai ter que tomar decisões e que você vai perder alguma coisa. Mas aí você vai ter uma escala de prioridade, né? Então, por exemplo, hoje para mim, às vezes eu não tô super presente aqui no Instagram e a galera fazendo igual tipo TikTok aqui no Instagram, né? E faz isso e faz aquilo. Não, agora todo mundo é TikTok. Agora eu não acredito nisso, porque se você começar a fazer tudo que todo mundo diz que tem que fazer, você abandona aquilo que tem a ver com a sua essência. E esse meio de tecnologia, o digital, a rede social, tipo, hoje é o Instagram, amanhã é o TikTok, depois da manhã é outra coisa. E aí você sempre mudando, sempre querendo se adequar, você perde a sua essência. Então, quando eu vou produzir conteúdo e vou desenhar o meu negócio, né? Onde que é o meu foco? O meu foco hoje é no meu canal no Telegram. Lá é o meu foco. Aí eu produzo um bom conteúdo lá, quase diário, e é algo que tem pouca barreira de entrada, é só ligar o microfone no Telegram e gravar um mini podcast. E aí eu pego isso daí, dou uma condensada e meio que faço uma chamada no Instagram, chamando as pessoas pro Telegram. E o meu YouTube, o que é? O meu YouTube é um conteúdo um pouco mais técnico, um pouco mais tutorial, passo a passo, que também eu chamo pro meu canal no Telegram. Então, todo lugar eu chamo para um lugar só. Isso é só estratégia? Porque isso é o melhor? Não, isso tem a ver com a minha comodidade também. Com eu querer fazer outras coisas com o meu tempo e eu não querer gastar o meu tempo só com estratégias digitais. Eu preciso viver, eu preciso dedicar o tempo ao meu trabalho voluntário, que é mais importante. Então, quando você seta essas coisas, né, você define, você não tá mais escravo do que os outros dizem que você tem que fazer. Faz sentido Sim, isso? faz muito sentido, né? Ó, alguém colocou assim, ó, a Lídia colocou assim, Dario, ó, é porque quando entra um recurso novo, dizem que a entrega é maior, tipo Reels, né? De Sim. fato, a gente sabe que existe uma movimentação, né, muito grande para aquilo que é novo. Mas é como você disse, nem tudo cabe, né? Então, não dá para realmente fazer tudo. Não dá. É verdade, não dá para fazer tudo, mas é uma coisa, é prioridade, é como você sempre fala, né? Uma das coisas que o seu conteúdo me ajuda muito é a questão da prioridade. Quando eu vejo você lá, a questão de ter uma agenda, de organizar, saber diferenciar a tarefa de compromisso, saber diferenciar o que é prioridade, o que é urgente, por mais que, por exemplo, eu tenha tido isso, olha só que interessante, né?
A minha formação anterior em administração prevê isso, mas não me dava uma aplicabilidade tão interessante, que foi o que eu achei nos seus conteúdos. Então eu falei, puxa, legal, isso aqui faz sentido, não faz? E eu percebo que pequenas modificações ou novos hábitos estão me ajudando, né? Então, quando você diz, então, peraí, priorize aquilo que é importante e faça aquilo que vai ser mais congruente, realmente ajuda. Então, até agradecer aqui pela forma como você coloca, porque realmente ajuda bastante. E até a questão de rever propósito, né, que você tem falado bastante nessas últimas semanas, é uma questão mesmo importante, porque o tempo é cada vez mais curto. E realmente, se for fazer, não dá conta, né? Tem que ser realista. Eu vejo que a gente tem que ser realista e poder aplicar as coisas de uma forma eficiente. É o que a gente falou, resultados impressionantes. Quando a gente fala resultado impressionante, me dá a sensação de falar, nossa, vai ser um negócio, né? Não, gente, não é isso. Não, vamos lá. Não, não é. O impressionante dentro do que é pleno para você, né? E é impressionante porque no longo prazo vai resultar em algo impressionante. Sim. Essa é a ideia do atômico, né? De pequenas coisas que empilhadas elas criam um resultado incrível, né? Bom, você era da área financeira, eu já tenho um bom tempo que eu faço investimento e tudo, e é uma área que eu gosto, e no passado eu ensinava mais sobre isso e decidi parar de ensinar sobre isso porque eu não queria ser identificado como o cara do dinheiro, entendeu? Não era a imagem que eu queria ter nas redes sociais e tal, embora durante um bom tempo eu trabalhei com isso e foi uma big decisão, assim, falar, não vou mais falar disso. E essa coisa do financeiro é exatamente isso, assim, o James Clear fala dos juros compostos, né? Se você tiver 1% constantemente a mais, no final de um ano, isso é, assim, absurdo, é exponencial o efeito, né? Ele fala, né? Se você fizer 1% em um ano, 1% para ser melhor, ao dia, você vai ter, no final desse um ano, você vai ser 37 vezes melhor. É muito significativo. Né? Exatamente. Enquanto que se você fizer só hábitos ou mantiver uma rotina que você não tem hábito nenhum que seja bom, você vai chegar perto de zero, né? 0,03. Olha, é muita diferença. É muita diferença. Aline, teve algum outro ponto assim que você gostou muito, que você queria destacar? Olha, a questão para mim da aplicabilidade, ela funciona com o sistema nervoso, né? Que é uma coisa que eu amo falar. Ai, ciência, legal, fala. Neurologia, essas coisas, ó, tem que me segurar ainda ali. Que é a minha paixão, então às vezes eu posso me empolgar muito, tá? Bom, eu achei bem legal assim. A questão do hábito, na verdade, são duas situações. Vou falar da base do hábito e depois a gente vai falar de mais um ponto, né? A base do hábito tem a ver com o funcionamento do nosso cérebro. Ponto. A ver com o estímulo, nosso neurônio lá dentro, cheio de neurônios nós temos, né? Temos aí aproximadamente 100 bilhões, conversando o dia inteiro, né? E aí você tem um estímulo, automaticamente você vai ter uma resposta. E a base do hábito é isso, eu tenho estímulo, desejo, resposta e recompensa. Isso modela a forma como a gente vai aplicar o hábito. Inconsciente, é claro, porque às vezes você ainda não tem uma noção do que está acontecendo, né? Então, a gente vê, ele cita o exemplo de um Skinner, né, que estudou comportamento em relação a isso. E o que acontece? Né? Tem os ratinhos, exatamente. Ele vai observar que quando você recompensa ou pune, você age de uma maneira diferente. Que é o cérebro, ele produz químicas para que você faça e haja de uma forma diferente. Então, por exemplo, quando eu tenho senso de recompensa, eu estou liberando um neurotransmissor que chama dopamina. Então, isso vai me fazer o quê? Quero mais disso. Quero mais disso. Então, quando o hábito ele se torna algo que é recompensável, né, de forma positiva, ele vai ficar muito mais fixado e mais prático. Então, isso é muito interessante. E aí me lembrou até de uma experiência também de um russo, até fez antes de Skinner, chamado Ivan Pavlov, que ele estudou a questão do condicionamento, né? Que nós temos reflexos mediante
ao que nós recebemos. Então, essa questão é como o cérebro funciona. Por que não otimizar isso? Às vezes a gente fica ali, né, numa briga e tal, eu brinco assim. E aí pegar isso, o fundamento, e aplicar para facilitar a construção de hábitos, né? Que é o que o livro fala. Né? Sim, eu agregaria aqui uma coisa que ele fala de uma certa forma, eu vou falar do jeito que eu interpretei e que eu conheço, mas ele fala no livro essa questão. Por exemplo, existe a congruência entre corpo, mente e cérebro. Nossa, mas como assim? Não é todo um ser humano só? É claro que sim. Mas olha só, quando eu penso e sinto, eu estou falando de mente. Cérebro, eu estou falando de química, como eu citei aqui a dopa, por exemplo, né? E corpo, eu estou falando, sim, fisicamente aqui. Então, quando esse hábito, ele entra nessa congruência, vamos dizer assim, é muito mais fácil. Ele vai fazer sentido para você. Por quê? Se eu mudo fisicamente a minha operação, meu jeito de fazer, vamos pegar até mesmo lá do ambiente, ok? Se eu me posiciono de uma forma diferente, a minha mente, o meu corpo, minha mente e meu cérebro, obrigatoriamente vão querer entrar em congruência com isso. Então, aí pensando até em alimentação, claro que a gente está falando aqui bastante até de trabalho, home office, mas tudo isso entra num contexto, né? Alimentação, exercício, a questão de trabalhar mesmo em casa, então como otimizar isso dentro da rotina, né? Para que às vezes a pessoa está aqui, ó, o dia todo, vou pegar qualquer coisa, né? Para comer e tal, isso é um hábito. Então, o corpo ele vai buscar, junto com o cérebro e a mente, sempre a congruência. Isso é para o bom ou para o ruim. Então, porque a base do estímulo é essa, né? Então, se você quer também criar hábitos novos, observe esse trajeto. O que me dá o up para ir, que é o estímulo, né? O que eu estou esperando de resposta e o que está vindo de recompensa. Não está funcionando? Vou mudar a estratégia. Esse é o ponto. Porque o meu corpo e meu cérebro e minha mente, eles vão querer um obedecer o outro. Essa é uma regra clássica. Sim. Né? Então, poxa, peraí. Vou trabalhar em casa, só para concluir, para pegar um exemplo mais prático. Vou me vestir para tal físico, né? Isso vai me tirar aquela questão de pasmaceira que às vezes a gente está em casa, né, à vontade, né? Vou fazer uma rotina da alimentação correta, tudo certinho para que aquilo na minha mente seja incorporado e fique melhor. Você estava falando aí, eu lembrei aqui de uma das outras leis, né? Que é torne satisfatório, que é a quarta lei. Em um dos pontos ele diz assim: use reforços, recompense-se imediatamente quando concluir seu hábito. A recompensa que a gente pode receber de propósito depois de ter feito alguma coisa que a gente precisa fazer, talvez a gente não quer fazer, mas a gente precisa fazer. Então, logo depois de ter feito, a gente se recompensar com uma coisa que a gente gosta. É uma maneira de reforçar, né, esse hábito. Sim, eu falo isso muito para os meus pacientes, né? E esse reforço não é só uma ação, mas, por exemplo, ele fala de uma ação, né? Então, eu gosto de ver rede social, faça aquilo primeiro que você precisa, que é o hábito novo que você está procurando instalar, e depois veja a rede social, que seria a recompensa. Ele fala dessa questão. Mas eu sempre falo, por exemplo, para os pacientes, comemora, faz um gesto, eu brinco, faz um grito, faz uma mentalização, alguma cena para você comemorar, que é a recompensa, né? Para que, poxa, muito legal. Né? Às vezes eu falo, se a pessoa tem uma lista de atividades lá, por exemplo, vai lá, faz um xizinho, ok, e vibra com aquilo. A checklist feita, né? A checklist feita, assim, é muito bom. Sim. E é uma recompensa. Uma das coisas que ele fala sobre ter aqui também na quarta lei é isso que você falou: use um rastreador de hábitos, acompanhe os seus hábitos, né? Isso inclusive está dentro do meu método. Uma das coisas que eu tô preparando para quem estiver comigo nesse treinamento, nessa etapa, que vai ser assim para clientes, né? Porque vai ser algo mais exclusivo. Todo um material de apoio para colocar o método em prática. Inclusive, nesse PDF vai ter um rastreador de hábitos
como você fazer para reforçar e tornar satisfatório os hábitos que você quer criar, né? Como eu falei para você, eu li O Poder do Hábito alguns anos atrás. É uma leitura que é bem legal para você também praticar, mas eu achei a aplicação aqui do James Clear interessante no quê? No fim das contas, hábitos têm a ver com a nossa identidade. E isso é muito interessante, porque tem a ver com a minha crença, com os meus valores pessoais, como eu enxergo a vida, como eu me enxergo. E eu achei muito legal a sacada do James aqui, que foi o quê? O tornar-se é o mais importante, que tem a ver com essa identidade. Que eu acho que tem a ver com tudo que a gente falou, né? Até aqui, de mudança de transição de carreira, de construir. Se não tiver sentido, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então ele fala assim, eu quero ler um livro, quero gostar de ler um livro. Não é esse o ponto. Eu quero me tornar um leitor. Né? Sim. Eu quero me tornar um leitor assíduo, quero fazer algo que... as pessoas se ligam muito, Dario, na questão do resultado e do processo, né? Aí vamos pegar um exemplo assim, clássico, vai. Quero ser magro, resultado. Vou fazer dieta, processo. Mas e aí? Como é que é ser magro? Como é que pensa uma pessoa que é magra? Como é que eu vou me tornar assim? Então, essa questão da identidade, eu acho que é a chave do hábito atômico, no meu ponto de vista, né? Que eu li do livro todo, para mim entra em clareza, né? Por que eu vou mudar um hábito se eu não tenho nem noção? É o macro, né? É o macro, exatamente. Que vai para o micro. Exatamente. Então, essa questão de você ter clareza, peraí, eu quero fazer um novo hábito para quê? Né? Quem eu quero ser com esse novo hábito? Isso foi uma sacada muito legal, que eu gostei muito, e é o que eu sempre falo isso para os pacientes, por isso que a questão do livro para mim foi muito importante. Quando eu falo para eles, não é, peraí, vamos olhar para você, né? O que no seu mundo funciona, o que está atrás dessa questão só de fazer algo, né? É o porquê, que aí vem nessa construção, Sim. que é muito importante, né? Pegando o gancho nisso daí que você falou sobre a identidade, eu estava olhando aqui a segunda lei, que é torne atraente, fala sobre você se juntar a uma cultura em que o seu comportamento desejado é o padrão, é o aceitável, é o desejável, né? Então, às vezes as pessoas, elas estão aí nessa pegada de, puxa, essa é a minha identidade, tá, eu quero ir nessa direção. Só que elas vivem junto de outras pessoas o tempo todo que não acreditam naquilo, que querem o oposto, né? Sim, até porque nós sabemos que pessoas são influenciadas por pessoas. Então, se eu estou influenciada no meu meio por pessoas que não têm nada a ver com aquilo que eu planejo ser, tenho que rever. Claro que no mundo, vamos pensar, precisa ter interação com as pessoas, é claro. Mas aqueles que estão no micro, né, mais próximo de você, tem que estar, sim, atento a esse aspecto, sim. Tem que estar, sim. Porque senão você vai continuar num ciclo vicioso e não virtuoso, né? Você sabe que é uma coisa que eu acho legal, assim, Dario, dessa questão do hábito? Eu acho que a gente pode criar, a PNL dá esse nome, mas o livro ele traz com outro contexto, a modelagem, ou seja, a referência. Se eu estou com dificuldade em fazer aquilo, que é o que a gente falou, as pessoas influenciam. Então, eu não tive uma referência positiva em algum aspecto da minha vida. Eu vou criar essa referência. E aí, essa questão de como que essa pessoa faz, o que ela fala, como que ela age, para que aquilo ela tenha, para que veja aquele resultado. É o que vai realmente fazer com que a gente continue. É isso que eu percebo, né? Então, tem gente que chama de clone confiante, tem nome aí, talvez alguns conheçam como clone confiante, ou modelagem, né? O Tony Robbins fala bastante de modelagem também. Fala. Então, isso daí é essencial que você está falando, e é o que eu acredito que realmente ajuda as pessoas para, por exemplo, começar o negócio dela na internet ou levar o negócio dela para a internet. Então, lá no meu canal no Telegram, você que está sempre ouvindo o conteúdo que está lá, você sabe, eu tento criar
uma atmosfera, a pessoa entender a minha mente. E é uma atmosfera, assim, de como que eu encaro a vida, como eu encaro os negócios, como eu encaro... Então, aí vai transbordar quem eu sou, e vai transbordar essa questão de fazer as coisas simples, de não deixar o mais importante de lado. E isso é muito mais importante do que dicasinhas, sabe? Na minha opinião, quando você começa a modelar alguém, você vai na essência do que está fazendo aquela pessoa ter resultado. Então, é muito mais do que você pegar um hackzinho, uma dicasinha, aplicar e achar que vai explodir. Aliás, as pessoas na internet, quando elas começam a pesquisar sobre trabalhar pela internet, ganhar dinheiro na internet, elas acham que é assim, ó, uma coisa automática, né? Ó, faça isso e você vai ganhar dinheiro na internet. E não é isso. O que você acha que tem sido, para você, assim, o maior benefício de estar lá no meu canal no Telegram? Bom, é a questão mesmo de organização, né? Eu percebo que era uma coisa que para mim estava um pouco ainda, estava muito relax, vou dizer bem a verdade, estava bem tranquila. Então, assim, a forma de como organizar algumas coisas, fisicamente falando, né? Agenda. Então, assim, a partir do momento que eu ouvi os seus conteúdos, é uma coisa interessante, porque também tem a questão de interpretação, né? Eu dei uma virada na minha agenda que foi muito legal. Eu já estava num processo, eu já estava querendo fazer, eu tinha né, um objetivo X, e aí, ouvindo o conteúdo, eu falei, agora é a hora. E aí fiz uma forma diferente. E, por exemplo, a questão da prioridade. O que é prioridade para mim não é para o outro. Mesmo que ele seja uma pessoa importante na minha vida, seja um familiar ou até mesmo pacientes, são pessoas que, né, eu queira bem, quero bem. Então, eu aprendi a lidar melhor com isso, Dario. Parece uma coisa... É que para mim foi mais subjetivo o resultado. Que legal. Né? Foi, talvez, no sentido só... uma agenda em si e tal. Ele foi subjetivo. Entrou numa questão assim, agora é a hora de mudar um comportamento para que as pessoas entendam que você também tem outras coisas para fazer. Então, isso coube modificação do celular. Eu já tinha apagado as notificações. Aí eu tirei agora aquela confirmação de leitura, né? Então, mas como assim? Eu falei isso em algum conteúdo? Não, você não falou dessa forma. Mas a eu nunca falei disso mesmo. Sim. Não, mas a questão da prioridade, a questão da organização, isso que fez eu pensar... Você está construindo o conhecimento, né? Sim, mas como é o que eu falo, para mim foi mais subjetivo. Talvez para alguns, vou fazer tal, né? Ou então mexer no conteúdo da internet. Eu trouxe para uma outra realidade, porque eu uso a rede social, né? O WhatsApp, por exemplo, é uma rede, né? E que nem você fala, poxa, peraí, eu tenho o meu business e tenho o meu pessoal, né? Só alguns têm aquele contato e tal. Eu não fiz isso, mas eu direcionei. Entendeu? Vamos direcionar a hora que eu posso realmente responder, a hora que, né? Ou me dar o direito de não fazê-lo, né? E eu não tenho a pretensão de ditar regras. Porque eu acredito que na organização, quando você cria o seu sistema, é um processo, é o que funciona para você. E você vai ter que fazer testes, né? Olha essa pergunta aqui da Tati. Tati, minha amigona, amo demais. Ela e o Jax, marido dela. Somos amigos há muitos anos, mais de 10 anos. O que eu posso fazer para lidar com a frustração de entender que de início não vou ter hábitos atômicos em tudo? O que você acha, Aline? Bom, eu acho que... Vamos lá. Entenda que não existe fracasso, existem resultados. É isso que eu penso. Esse é o ponto. O que você está fazendo, você tem que olhar, nem que seja ali, a gente fala do 1%, que seja 0,5% de resultado daquilo que você está fazendo. Aí entra até numa outra questão assim, eu acho que o Dario vai complementar bem. Eu estou no caminho né, eu tenho a clareza do que eu quero me tornar a partir disso? Então, qual é o primeiro passo? É caminhar. E aí você faz os ajustes. Mas olha, vamos pensar assim,
entre eu caminhar 20 minutos ou correr 4 quilômetros, o que está feito, não existe fracasso nisso. A frustração, às vezes a gente entende como fracasso de uma situação, e na verdade não. Só não conseguiu ainda o resultado desejado. Então, o que falta para eu fazer isso? Né? Não sei se encaixou bem aí, Dario. Não, eu acho legal, eu acho que é isso mesmo. E eu acho que, para responder essa pergunta, cabe aí a gente interpretar assim, por que se frustrar com algo que é uma construção? Isso talvez tenha mais a ver com o que os outros esperam e a gente acaba absorvendo aquilo e acaba se cobrando demais, né? Porque se frustrar é porque você está se comparando com algum modelo. E que modelo é esse? Por exemplo, eu citei um exemplo lá no áudio, lá no meu canal no Telegram esses dias, que foi um áudio super compridão, né? Foi 16 minutos, foi um mini podcast. E, puxa, teve uma repercussão muito legal esse áudio. Eu recebi muitos e-mails, assim, agradecendo. E uma das coisas bem práticas que eu falei lá no final foi sobre um exemplo, assim, digamos que você quer juntar dinheiro para você fazer um intercâmbio. E eu dei o exemplo assim, você quer juntar 10 mil reais em um ano. E aí você se esforça e tal, tenta aí botar os hábitos para te levar para essa direção e tal. E aí chega no final do ano, você juntou 7 mil. Você não juntou 10. Mas caramba, 7 é muito mais perto de 10 do que 0. A maneira de encarar o processo, eu vejo que é a chave, né? Então a Tati falou, o que eu posso fazer para lidar com a frustração de entender que de início não vou ter hábitos atômicos em tudo? Então, no início, você vai ter hábitos que estão te levando para a direção que você quer chegar e você precisa pensar que cada dia você está um pouquinho mais perto. A cada dia você está um pouco mais próximo do seu objetivo. Então, isso é maravilhoso. Curta o processo. Enjoy the ride. Aproveite a viagem. E comemore. Conseguiu? E comemore conquistas. Comemore. Exatamente. Porque isso vai fazer com que você, né, tenha um fôlego até chegar lá no atômico mesmo, né? Exatamente. É construído, né? Eu acho isso muito interessante, né? As construções de todo o processo de um hábito, que seja de uma mudança de vida, vai requerer um treino mental. E para isso, a comemoração ela funciona muito bem, que é o resultado, aliás, recompensa, desculpa. Recompensa. Se recompense, né? Porque vai fazer diferença. Acredite, vai fazer diferença. O seu cérebro vai querer congruência, a sua mente vai querer congruência, o seu corpo também. E vai te dar esse fôlego e ânimo para que você, na persistência, torne o hábito atômico lá na frente. E enquanto isso, vai fazendo os ajustes, né? Ajustes no meio, no ambiente, para tornar mais fácil fazer, vai tornando mais atraente, se dê as recompensas também depois de fazer o que precisa ser feito, né? E acho que uma coisa bem prática que eu vi no livro, que eu gostei, foi logo ali na primeira lei, que é torne claro, ele fala assim, use as intenções de implementação. Aí ele fala assim, eu irei, comportamento, a hora e o local. Então, isso é muito mais específico do que vagamente dizer, eu vou juntar 10 mil reais para fazer meu intercâmbio até o final do ano. Tá, mas qual vão ser coisas específicas e talvez até em alguns casos e alguns hábitos com dias e horas específicos até para fazer, né? É uma maneira de usar a agenda, inclusive, para contribuir para esse objetivo, né? Bom, o livro tem muitas sugestões legais. Se a gente fosse falar aqui de todas, a gente ia ficar horas e horas e horas e horas. Então, Aline, fala um pouco aí sobre, assim, como que o pessoal pode te achar, qual que é o seu Instagram, ou o seu blog também, o seu site, né? Fala um pouco do seu trabalho
aí em Sorocaba, quem quiser ter um atendimento com você. O canal aqui do Instagram, Pagliato Aline, né, é uma forma de chegar, de ter o contato. Meu blog é Aline Pagliato Terapia Integrada, lá eu coloco algumas reflexões também. E aí me procura pelo Insta mesmo, no direct, que daí eu passo contato de WhatsApp, enfim, acho que fica mais fácil e prático aqui para vocês, né? Se você está ouvindo esse conteúdo aqui gravado, pode ser que no momento que você está ouvindo, o meu curso já vai estar disponível, o meu programa, o meu treinamento já vai estar disponível, então verifique na descrição aqui do CarusoCast ou do vídeo que você está vendo. À medida que a gente for falando sobre esses assuntos aí de hábitos, vai ser um prazer também a gente te receber de novo aqui para falar de coisas aí relacionadas ao seu trabalho, à sua área. Eu gostei muito de saber da sua história, mas com mais detalhes, né? Parabéns por essa transição de carreira que você fez, né? Isso é uma coisa que eu admiro muito quem faz, porque exige coragem para fazer isso. Exige muita coragem, porque às vezes você tem que remar contra a maré, contra o que todo mundo acha. Ah, que loucura! Você vai largar tudo para viver de internet, ou você vai largar tudo para fazer reflexo, sei lá, qualquer coisa. Então, sempre vai ter gente achando que é loucura o que a gente vai fazer, né? Então, parabéns. Parabéns por ter feito isso. E você tem uma recomendação para quem está nos ouvindo e está querendo força para fazer uma grande mudança na vida? O que você diria aí? Faça. Às vezes a gente procrastina, fica deixando para lá, deixa aqui, né? Outro momento. Claro, planejar é importante, né? Planejar para que você também tenha consistência nesse caminho, né, de mudança e transformação, seja do trabalho como eu fiz, seja para o mundo digital, seja naquilo que você pretende fazer, né, o que for. Eu vejo assim, e faça com amor e carinho acima de tudo, né? Priorize o que é mais importante, família, trabalho voluntário, né, aquilo que realmente para você modifica a sua vida, né, é o propósito de vida e faça. Acho que a questão é fazer, né? E Legal. isso é muito importante. E eu agradeço muito, Dario. Agradeço o convite. Também fico à disposição de, né, se alguém quiser conversar sobre o assunto dos hábitos ou outros assuntos. E agradeço muito. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Legal. Foi um prazer para mim também. Esse foi o CarusoCast número 5. Até um próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.